Abra sua Bíblia lá no capítulo 24 de Lucas. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 24. Aleluia. Papai mandou dizer que tem um recado para você nessa noite, na palavra. Ô glória. Lucas 24, versículo 13. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, ô glória. Glória a Deus. Oh, aleluia. Capítulo 13, você pode acompanhar a leitura, quem já encontrou o texto. Aleluia, capítulo 24, versículo 13, diz assim, quem já encontrou aí, diga amém. Aleluia. Então diz assim a palavra, e eis que no mesmo dia, iam dois discípulos, estavam andando para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, repita comigo, o mesmo Jesus, aleluia. Porque é o mesmo Senhor, é o mesmo Jesus, é o mesmo Senhor que descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, virá para arrebatar a sua igreja. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então os dois caminhando, agora tem uma terceira pessoa ali, tem um terceiro que apareceu, um personagem. E é o mesmo Jesus. Que mesmo Jesus é esse? O mesmo Jesus que eles vinham falando, que eles vinham comentando, vinham conversando, e de repente o mesmo Jesus, né, que eles estavam ali conversando sobre Jesus, o mesmo Jesus se aproxima e começa a andar com eles. Eles não percebem que era Jesus. Está aí no versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem, ou para que não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás tristes? Qual é a razão? Está chorando por quê? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, a gente não tem o nome do outro, mas um a gente tem o nome, chama-se Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Você é o único peregrino que não está sabendo de nada que aconteceu há pouco tempo em Jerusalém. Você não está sabendo de nada, você é o único peregrino que está por fora de tudo. E ele lhes perguntou, quais? Esclareça o fato aí para mim, fala o que é. E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Você está sabendo não da novidade? Ele foi entregue, foi condenado e foi morto. Crucificaram ele. Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram no sepulcro, ou ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram
dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram também ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó necios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. Na conversa foi tão boa que eles nem notaram que estavam já na cidade de Emaús. Chegaram na aldeia para onde iam. E ele, Jesus, fez como quem ia para mais longe, né? Deu a entender que ele ia para mais longe. E eles, os discípulos de Emaús, do caminho de Emaús, o constrangeram dizendo: fica conosco, já é tarde, já declinou o dia, o papo está tão bom, o papo estava tão gostoso, a conversa ali nas Escrituras estava tão boa, que eles constrangeram Jesus, falou: fica com a gente para a gente conversar mais, gostei do Senhor, gostei da conversa, gostei da palavra, fica com a gente mais um pouquinho, vem para passar a noite, já está escurecendo, andar pela rua aí é perigoso, fica conosco. O constrangeiro, diz a palavra. Então, entenda aí, estou fazendo assim uma explicação versículo por versículo. O constrangeiro, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos. Então, no versículo 16 está dizendo assim, ó: mas os olhos deles estavam como que fechados. Versículo 16, agora está dizendo assim, ó: na mesma hora, quando Jesus abençoou ali o pão, versículo 31, abriram-se-lhes então os olhos. Os olhos foram abertos e o conheceram, e ele desapareceu, sumiu, como num passe de mágica, o homem desapareceu no meio deles. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava, e quando ele abria as Escrituras, nós não sentimos aquele calor no nosso coração? Quando ele falava da palavra, a gente não estava sentindo aquela quentura no coração? E na mesma hora, versículo 33, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou e já apareceu até para Simão Pedro. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Eu quero que você entenda aqui os dois momentos em que esses discípulos estão vivendo. E eu quero dividir essa palavra, ou quero distribuir essa palavra nesses dois ambientes, que são as duas cidades. Até a cidade de Emaús não tinha assim um status de cidade, mas era uma aldeia. Mas eu quero chamar de cidade para não embaraçar aqui na minha mente, nem na sua mente também. Duas cidades, a cidade de Emaús e a cidade de Jerusalém.
Eu quero pontuar essa mensagem nesses dois momentos em que esses discípulos estão vivendo. Eu quero dizer para você, trazendo agora para a nossa realidade, eu quero dizer para você que em determinados momentos da nossa vida, nós estamos na direção de Emaús. E quem sabe nessa noite, pela palavra, alguns aqui vão se identificar como esses dois discípulos indo na direção de Emaús. Pastor, parece que eu também estou no caminho para Emaús. Eu quero que você entenda essa mensagem nesses dois ambientes, ou dois locais, duas cidades. Caminho de Emaús e caminho de Jerusalém. E eu quero que você, ao se situar num desses caminhos, que o Espírito Santo fale ao seu coração qual é o melhor caminho para você seguir. Se é o caminho de Emaús ou é o caminho de Jerusalém. Ao final dessa mensagem, você vai tomar uma decisão. Qual é o caminho que eu prefiro para a minha vida? É o caminho de Emaús ou o caminho para Jerusalém? Então, dado essa palavra introdutória, vamos identificar o caminho de Emaús. Para a gente poder decidir, a gente tem que saber a diferença dos dois caminhos. Então, vamos agora identificar o caminho de Emaús. Os discípulos provavelmente moravam nessa cidade. Alguns teólogos acreditam que esses dois discípulos, um deles a gente tem um nome. O nome dele é Cleopas. A gente pode falar desse discípulo porque o nome foi dado. Cleopas então recebeu um chamado. Com certeza, se ele tinha moradia lá em Emaús, ele deixou tudo. Quando ele teve o encontro com Jesus, ele abandonou tudo ali em Emaús e resolveu seguir Jesus. Por onde Jesus andava, eles iam atrás. Eles abandonaram a cidade e falaram: não, agora a minha vida é com Jesus. Onde ele for, eu vou. Ele vai para Galiléia, eu vou para Galiléia. Ele vai para Judéia, eu vou para Judéia. Ele vai para Pérea, eu vou para Pérea. Ele vai para Idumeia, eu vou para Idumeia. Essas regiões não são inventadas não, existem lá na região da Palestina. Então aonde Jesus ia, eles iam atrás. Eles não tinham mais morada certa em Emaús. Então Emaús era uma cidade talvez natal, e que eles abandonaram a cidade quando resolveram seguir Jesus. Aonde Jesus pernoitava, eles também pernoitavam ali, passavam a noite com Jesus. Então eles deixaram Emaús e foram para a cidade onde Jesus estava. E aí, irmãos, eu quero dizer que a cidade de Emaús representa o passado. Primeira coisa que eu quero destacar, para depois pontuar a diferença. Olha, Emaús é o meu passado, é o nosso passado. Talvez aqui tem pessoas que têm um passado que você não quer se lembrar. Talvez você teve uma experiência muito ruim no seu passado. Você teve uma experiência muito amarga no seu passado. E que às vezes essa marca, essas lembranças interferem na sua vida até hoje. Você não veio aqui em vão. Você veio aqui para ouvir essa palavra. Porque tem gente aqui que Deus quer tratar em situações do passado. Existem marcas, existem traumas, existem situações que você viveu no passado e que isso tem influenciado a tua vida até hoje. Eu não estou falando de um passado recente, não. Eu estou falando de um passado distante. Então, a mensagem de hoje, já nessa primeira observação que eu destaco, é que se você tem um passado ruim, ou teve um passado ruim, se você teve um passado traumatizante, um passado que deixou marcas e marcas profundas, se você teve algum passado que de alguma maneira afetou a sua vida, eu quero dizer para você: larga esse passado para trás, enterra esse passado. Não queira ressuscitar um passado que já passou. O nome já diz, é passado. Não traz de volta para a sua vida hoje. Passou, deixa lá atrás, irmão. Hoje você está sendo convidado por Deus para viver uma vida nova, para andar em novidade de vida. Esqueça teu passado. Primeira observação que eu quero fazer aqui sobre a cidade de Emaús. Emaús representa o nosso passado. Se você largou, não volta mais não, irmão. Não traz de volta mais não.
Não volta para Emaús, não volta para o teu passado, não remoe o teu passado, não ressuscita teu passado, irmão, larga o passado para trás, não volta para Emaús, porque Emaús representa o passado, não traz de volta. Segunda coisa que eu quero destacar na cidade de Emaús, a cidade de Emaús representava a saída ou o refúgio para um fracasso. É aquilo que as pessoas falam assim: se não der certo, a gente desfaz. Se o casamento não der certo, a gente desfaz. Se o que eu vou fazer não der certo, a gente desfaz. É uma resposta de fracasso. Eu volto ao estado original. O casamento não deu certo, eu volto a ser solteiro. A gente separa e cada um vai para o seu lado. Então, a cidade de Emaús, a segunda coisa. Primeira coisa é o passado, que tem que ser deixado abandonado de vez. Passado traumatizando. Segunda coisa que eu quero destacar nessa noite. A cidade de Emaús representa uma desculpa para o fracasso. É uma justificativa do fracasso. É a pessoa querendo voltar. Quando não der certo, a gente volta. Quando não der certo, a gente retorna lá para a raiz. A gente retorna lá para o lugar onde a gente saiu. Então não deu certo, nosso propósito não deu certo, o nosso plano não deu certo, então a gente volta. Então Emaús era uma espécie de desculpa para o fracasso. Quando a pessoa retorna, é sinal que não deu certo. Então a gente volta lá atrás, volta lá na cidadezinha, a gente volta lá para a cidadezinha. Então era uma espécie de refúgio para o fracasso. Fracassou, a gente retorna, a gente volta lá para a nossa vidinha lá em Emaús. Então nessa noite nós queremos trazer essa palavra para você, irmão. Quando você põe a mão no arado, você não pode olhar para trás. Tem que seguir adiante, seguir em frente. Não retorne à cidade de Emaús, porque é a representação do fracasso. Uma esquadra ou um exército famoso, né? Parece que é Fernão Dias, que estava naquela conquista das Américas, né? Pela Espanha. A Espanha, juntamente com Portugal, foi um país desbravador nas conquistas nas Américas. Então, esse exército que vinha, né, pelos mares, né, navegando pelos mares, eles chegavam em algumas terras e eles tinham que enfrentar ali exércitos inimigos que já estavam ali no domínio. Eles precisavam expulsar as tropas adversárias. E uma das estratégias que foi utilizada, né, por esse general foi chegar ali na costa, chegou na costa, desembarcou todo o exército e ele mandou uma ordem: taca fogo em todos os barcos, queima todos os barcos. Aí alguém questionou: mas se a gente tiver que bater em retirada, se a gente fracassar, se a gente perder a batalha, a gente vai ter que se refugiar no barco. Vai ser o nosso porto seguro para o fracasso. Se der errado, a gente volta para o navio, pega a embarcação e dá no pé. Vamos embora. Então o navio é o nosso porto seguro. Caso a gente fracasse, a gente volta para o barco e a gente volta para casa. Retorna. E aí o general falou: eu mandei queimar os barcos, porque agora, para nós, não tem esse negócio de fracasso não. Agora é vencer ou vencer. Porque quando a pessoa fica com uma saída, quando ela já vai para o casamento pensando em separar, já vai para a batalha pensando no fracasso. Aí o general usou ali uma estratégia. Não tem negócio de fracassar não, irmão. Não tem negócio de voltar atrás não. Vamos botar fogo no navio, vamos queimar o navio, porque para nós agora é vencer ou vencer. Não tem negócio de fracasso não. Não tem cidade de refúgio. Não deu certo, vamos voltar para Emaús. Emaús é a justificativa, é a desculpa esfarrapada de quem é fracassado, de quem já fica pensando no fracasso, já fica pensando que não vai dar certo. Eu vou me casar, mas se não der certo a gente separa. Eu vou morar na cidade tal, se não der certo a gente volta para Belfor Roxo. Eu vou fazer isso, se não der certo a gente volta para tal lugar. Se abrir uma loja, vou abrir uma segunda, vou abrir uma terceira, se não der certo a gente volta para a lojinha pequenininha. Se não der certo,
fica sempre com essa questão, se não der certo, se não der certo, se não der certo, vamos tacar fogo no navio. Hoje dizer, para nós agora não é esse negócio de fracassar não, agora é vencer ou vencer. É vencer ou vencer. É partir para a guerra sabendo que o nosso general é Cristo e Ele vai nos dar a vitória. Então a cidade de Emaús representa uma desculpa esfarrapada para quem já pensa no fracasso. Quem já pensa no fracasso está no caminho para Emaús. Vamos dar um passo de fé, mas vamos acreditar que não vai ter fracasso não. Mas a vitória de Deus já está garantida lá na frente. Aleluia! Então Emaús representa aqueles que estão inseguros, aqueles que querem voltar ao estado original, querem voltar a uma posição inferior, porque ficam pensando só no fracasso. Terceira observação que eu quero fazer aqui sobre o caminho de Emaús, a cidade de Emaús. A cidade de Emaús representa frustração e decepção. Se eu perguntasse aqui a um por um das cadeiras, eu sei que ia demorar muito, mas eu tenho certeza que muitos aqui já passaram por decepções e frustrações. E eu vou dizer, as decepções que mais danificam, as decepções que mais traumatizam, são as decepções com as pessoas que estão mais próximas. Porque, irmãos, ninguém vai se decepcionar com o inimigo. Quem é que vai se decepcionar com o inimigo? Ninguém. Decepção é com gente que está do nosso lado. Decepção é com gente que almoça com a gente, toma café com a gente, janta com a gente, que a gente abre a porta da nossa casa, que a gente recebe, que a gente deixa dormir, que a gente cuida, que a gente pega cobertor, que a gente pega colchão, que a gente pega água gelada, que a gente pega refrigerante, que a gente faz comida e bota para comer na mesa. Decepção é com essas pessoas. Quem é que nunca sofreu uma decepção? Quem é que nunca passou por uma decepção? Decepção não é com o inimigo. Nunca ninguém vai se decepcionar com o inimigo. Olha, estou decepcionado com o diabo. Porque do inimigo a gente já espera o pior. Nunca o inimigo vai nos decepcionar, porque do inimigo a gente sempre espera o pior. Agora, a decepção sempre vem de pessoas que nós menos esperamos. E eu sei que se eu desse o microfone para cada um aqui, alguém vai dizer, pastor, eu me decepcionei sim, já tive muitas decepções na minha vida. Mas o que eu quero dizer é que Emaús representa isso. E que voltar para Emaús é ficar remoendo as decepções. E as decepções, elas te paralisam, elas te tornam uma pessoa estagnada. Então nessa noite, o caminho de Emaús representa a decepção e frustração, aonde eu não posso ficar morando no lugar aonde a decepção e a frustração tomam conta e fazem morada e me tornam uma pessoa estagnada, paralisada, e aí eu deixo de ter no meu convívio social, eu deixo de abraçar pessoas e ter pessoas porque eu me decepcionei com A, com B ou com C. Então eu quero dizer para você que vir para o caminho de Emaús é a pessoa se fechar e dizer assim, não, eu não quero mais dar espaço para ninguém ficar do meu lado, eu não quero mais me relacionar com ninguém, eu não quero ter mais amizade com ninguém, eu não quero namorar com ninguém, eu não quero mais casar com ninguém, porque eu já fui muito decepcionada, eu já passei por muitas decepções, eu não vou mais fazer o ministério, eu não vou mais levantar gente para ser pastor. Olha as decepções ministeriais, eu não vou mais colocar ninguém para ser pastor, eu não vou mais abrir igreja nenhuma, eu não vou mais estender o ministério, porque eu já tive muitas decepções, já passei por muitas frustrações, então eu me fecho no caminho de Emaús. O caminho de Emaús é a pessoa que se fecha nas frustrações e nas decepções, e Deus está tratando contigo hoje, porque hoje é noite de você tomar um caminho diferente. Vamos sair do caminho de Emaús. Porque quem está indo para Emaús está se fechando nas decepções, nas frustrações que você já sofreu na vida. Você está indo para uma cidade que representa o passado. Você está indo para uma cidade que representa o fracasso. Quarta observação que eu faço aqui no caminho de Emaús.
Jesus falou para eles assim: que palavras são essas que vocês estão trocando pelo caminho? Versículo 17. E Jesus fez uma pergunta: e por que estás tristes? Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Por que vocês estão tristes? O caminho de Emaús representa tristeza. Uma tristeza que às vezes você tenta esconder atrás de um sorriso. Que às vezes o que você está demonstrando fisicamente não é o que está dentro. Jesus percebeu que aqueles homens estavam tristes. Jesus foi direto na raiz do problema. Por que vocês estão tristes? O caminho de Emaús representa o caminho da tristeza. Então, nessa noite, eles estavam tristes por causa do luto. O que eles estavam vivendo? Eles estavam vivendo o luto. Eles acabaram de perder um grande amigo e mestre. Eles falaram. Quando Jesus falou para eles assim: por que vocês estão tristes? Eles falaram assim: ué, você não está sabendo da novidade não? Nós tínhamos um amigo, nós tínhamos um mestre, e até nós esperávamos que ele ia remir Israel. E sabe, hoje já é o 3º dia que ele está morto. A gente está vivendo 3 dias de luto. Já tem 3 dias que nós estamos de luto. Provavelmente esses discípulos talvez estavam até de preto, representando o luto. Estavam tristes. Jesus pergunta para eles: vocês estão tristes por quê? E eles estão vivendo o luto. É normal viver o luto. É normal passar pela tristeza. Todos nós temos essa emoção. É uma parte que a gente não gosta, mas temos essa emoção, sentir tristeza. Mas o problema não é sentir tristeza. O problema é permanecer na tristeza. O problema é a tristeza durar uma semana. O problema é a tristeza durar um mês. O problema é a tristeza durar 2 meses, 3 meses, 1 ano. Então nessa noite, eu quero dizer isso para você. A cidade de Emaús não representa um momento de tristeza, porque é normal. É normal você ter um momento de tristeza. O choro pode durar uma noite, mas no amanhecer o choro já tem que acabar, porque a alegria vem ao amanhecer. Esse texto deixa bem claro que tem tempo para você chorar, mas tem tempo de engolir o choro e botar um sorriso bonito na sua face e começar a viver um tempo de alegria. Então nessa noite eu quero dizer que a cidade de Emaús representa a tristeza, e essa tristeza tem que acabar hoje, em nome de Jesus. Eles estavam tristes porque estavam vivendo o luto da morte de Jesus. Só que Jesus já tinha ressuscitado e Jesus estava do lado deles. E eles não conseguiram enxergar que o luto acabou. Vou repetir. Eles estavam chorando por alguém que estava do lado deles, que eles pensaram que estava morto e não sabia que fim deram lá no corpo de Jesus, porque eles ouviram a notícia de que o corpo sumiu, mas eles não acreditavam na ressurreição. Eles falaram assim: algumas mulheres nos maravilharam dizendo que o corpo dele não estava mais lá, e elas dizem que ressuscitou. Mas nós não acreditamos, nós ainda estamos vivendo luto. A gente ainda está de luto pela morte do nosso amigo e mestre Jesus. E Jesus está do lado deles. Se eu fosse Jesus ali, eu dava uma gargalhada ali. Vocês estão chorando por mim, que eu já morri, mas estou aqui, rapaz. Mas Jesus segurou até chegar lá, né? Vocês estão chorando por alguém que está ressuscitado, que já está vivo. Oh, aleluia. Mas eu aprendo nessa noite, irmãos,
que o choro não pode permanecer por muito tempo. É normal você chorar, é normal você passar por momentos de tristeza, mas não deixa essa tristeza se prolongar, não deixa ela se perpetuar na sua vida. Nessa noite, receba essa palavra: o caminho de Emaús representa uma tristeza que se prolonga, uma tristeza que vai se perpetuando, uma tristeza que não te larga, mas nessa noite você vai sair daqui liberto, em nome de Jesus. Essa tristeza vai sair da sua vida e você vai viver um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar nessa noite que você vai tomar um novo caminho para a sua vida. Eu lembro da história de uma mãe que perdeu um filho tragicamente. Realmente uma mãe enterrar um filho é muito doloroso. E uma mãe, quando perde um filho, é para chorar mesmo, é para sentir o luto mesmo, não está errado não. Mas sabe qual foi o problema dessa mamãe? Ela tinha mais 2 filhos. O filho que morreu, mataram. Mas os 2 filhos que estavam vivos, ela que matou. Porque ela começou a ficar tão fissurada no filho morto, que esqueceu dos filhos que estavam vivos. Então, a polícia ou o bandido matou o filho, mas ela matou os 2 que estavam vivos. Porque ela se fechou na tristeza pelo filho que partiu e esqueceu dos outros filhos que estavam ali, também carecendo de carinho, de amor, de afeição. Porque o luto, irmão, é normal, a tristeza é normal. Mas a gente tem que levantar a cabeça e conduzir a nossa vida, tem que seguir em frente. E eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo sabe. Eu não sei o que você sofreu de perdas, eu não sei o que você passou de perdas, eu não sei situações que talvez te deixaram aí muito triste, muito abatida, mas eu quero dizer para você, é tempo de levantar a cabeça e seguir em frente, porque tem pessoas do teu lado que estão precisando do teu carinho, do teu cuidado, da tua afeição. Porque às vezes o bandido mata, a polícia às vezes mata, mas nós matamos as pessoas que estão vivas do nosso lado. Nós matamos as pessoas, e às vezes não é só filho não. A gente acaba se matando e matando as pessoas que a gente poderia levar uma palavra de vida. Podia levar uma palavra de evangelismo, mas a gente está tão fechado, ou tão fechada na tristeza, que a gente está no luto, a gente não consegue transmitir vida, passar vida para os outros, porque a gente está fechado no luto. Então nessa noite eu quero dizer para você que veio aqui, eu não sei se você teve alguma perda que foi tão traumática para a sua vida que está difícil você se recuperar, está difícil você se levantar, mas hoje é noite de libertação. Deus me deu essa palavra hoje aqui para compartilhar com você, porque daqui a pouco a gente vai orar e a gente vai ter aqui libertação de tristeza profunda, a gente vai ter aqui libertação de tristeza movida por uma perda, e que você já chorou que tinha que chorar, que hoje é tempo de levantar a cabeça, retomar a sua vida e amar as pessoas que estão ao teu redor, esperando o teu cuidado. Eu vou dizer mais, você tanto vai se recuperar, vai se recuperar tanto, deixa eu mudar aqui inverter aqui a palavra, você vai se recuperar tanto, mas tanto, que você não só vai amar a sua família como você nunca amou antes, mas Deus vai te levantar como líder de célula para amar outras pessoas e ser uma inspiração. Deus vai te levantar como uma inspiração para ganhar almas para Jesus, porque vão olhar para você e vão falar assim, ó, é uma guerreira, é um guerreiro, porque passou por um trauma muito difícil, mas Deus levantou e hoje é um ganhador de almas, é uma ganhadora de almas. Eu já quero profetizar que você não só vai se recuperar, mas você vai recuperar tanto, que vai se tornar um líder de célula para ganhar muitas almas para Jesus, na inspiração que as pessoas terão ao ver a tua recuperação. De como você passou pela experiência traumática e hoje na resiliência você se levantou e hoje é um exemplo de superação. Eu já quero profetizar que hoje vai ter gente aqui que Deus vai levantar
vai tirar da tristeza que é representada na cidade de Emaús. Emaús representa a tristeza. Jesus está perguntando: por que você está triste? Ah, porque há 10 anos atrás. Ah, porque há 20 anos atrás. Por que você está triste? Ah, porque há 3 dias Jesus, o nosso mestre, morreu. Ah, mas eu estou vivo aqui do lado de vocês. Vamos valorizar esse tempo agora, vamos valorizar esse momento. Está na hora de enxugar as lágrimas, está na hora de engolir o choro e se levantar para viver uma novidade de vida que Deus tem para você. E eu digo que é hoje. Daqui a pouco eu vou te chamar aqui para receber essa oração. Mas aí Emaús representa essas 4 situações. Emaús representa volta ao passado, decepção, frustração, tristeza, né? o refúgio dos fracassados. É tudo isso. Emaús quem volta para Emaús é que já desistiu da vida. Quem volta para Emaús é quem já desistiu dos projetos. Tem gente aqui que desistiu do projeto. Tem gente aqui que desistiu dos sonhos. Então hoje Deus vai fazer você dar meia volta, porque ir para Emaús é quem desistiu de projeto, desistiu de sonhos. Olha o que eles falaram aqui, ó. Já é o 3º dia que essas coisas aconteceram. E nós esperávamos que ele era aquele que iria remir Israel. Ou seja, os nossos projetos todos foram enterrados com ele. Quando ele foi sepultado, quando colocaram ele naquela sepultura romana, né, com selo romano, com uma pedra enorme na frente, ainda colocaram o selo romano. Quando ele foi sepultado e colocaram ele lá, os nossos projetos também foram sepultados. Os nossos sonhos foram sepultados. Colocaram ali no túmulo, juntamente com ele. Nós esperávamos que ele ia remir Israel. E agora o nosso sonho foi todo enterrado ali. Então hoje é noite de ressuscitar sonhos. Aleluia. Se tentaram matar os teus sonhos, se tentaram sufocar os teus sonhos, se tentaram enterrar os teus sonhos, hoje Deus vai te levantar e vai ressuscitar os projetos que estavam sepultados. Porque o nosso Deus, ele continua abrindo sepultura e tirando quem estava morto e quem estava até cheirando mal, ele tira da sepultura. Porque aquilo que parecia que estava ali se deteriorando, que estava se estragando, Jesus falou o seguinte para Marta: Marta, eu te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. Ah, mas está cheirando mal, já está sepultado há 4 dias. Eu não quero saber quantos dias o teu sonho está sepultado. Eu não quero saber quanto tempo está sepultado. Já tem 3 dias que ele morreu e a gente não sabe o que aconteceu. E a gente esperava que ele seria ali o remidor de Israel. Mas agora já tem 3 dias e a gente não tem nenhuma esperança. Acabou a nossa esperança, pereceu a nossa esperança, pereceu o nosso projeto, pereceu o nosso sonho, acabou. E Jesus está vivo do lado deles. Porque o projeto não acabou, o sonho não acabou, aleluia, aleluia, está mais vivo do que nunca, está ali do lado, o projeto ainda está vivo. Eu venho aqui para te dizer que o projeto não morreu, o projeto está vivo e o projeto segue. E Deus está falando com a Filadélfia: Filadélfia, todo projeto que o Senhor tinha para a igreja não morreu, mas está mais vivo do que nunca. E Deus está dando prova disso, que o projeto que Deus tinha para Filadélfia não morreu, mas está vivo, está aqui hoje, está presente. Jesus é o nosso projeto maior, e Jesus está vivo aqui entre nós. Jesus estava vivo ali. E aí eu comecei a entender que Jesus naquele caminho, fazendo ali o mesmo itinerário, o que Jesus estava fazendo ali naquele caminho de Emaús? Jesus estava querendo trazê-los de volta. O que Jesus foi fazer ali naquele caminho, naquele trajeto? Jesus foi lá para trazê-los de volta.
E eu sei que Jesus tem ido em muitas casas, em muitas famílias. Jesus tem ido em muitas vidas para trazer muita gente de volta. Jesus tem usado as células, Jesus tem usado cada irmão, Jesus tem usado a igreja, Jesus tem usado os congressos, porque Ele está querendo trazer de volta. E nessa noite, você que veio aqui, sabe o que você está fazendo aqui? É porque Jesus está querendo te tirar do caminho de Emaús e trazer você de volta para o caminho para Jerusalém. A manifestação de Jesus, quando os olhos foram abertos, eles entenderam que era Jesus, e Jesus desapareceu no meio deles. Na mesma hora eles entenderam o recado. Na mesma hora eles perceberam que eles não deveriam permanecer na cidade de Emaús. Diz a Bíblia, na mesma hora, repita comigo, na mesma hora. Versículo 33 está escrito assim: e na mesma hora, quando os olhos foram abertos, e eu peço agora o Espírito Santo para abrir os teus olhos, porque eles só voltaram para Jerusalém depois que os olhos foram abertos. Eu sei que tem muita gente aqui, tem gente da tua família que os olhos ainda estão fechados. Tem gente da tua família com os olhos vedados, que estão aí no caminho para Emaús. Tem muita gente da sua família que estão com os olhos fechados. E hoje nós vamos também levantar um clamor para Deus abrir os olhos dessas pessoas. Porque só tem um jeito das pessoas saírem do caminho de Emaús. E nós vamos orar por isso aqui também. Só tem um jeito, é quando os olhos se abrem. Os olhos se abriram e esses homens resolvem: o que a gente está fazendo aqui? Quando os olhos se abrem, uma pessoa, como a gente ouviu o testemunho aqui do Micron, não sei se você estava aqui, quando o Micron deu uma palavra, ele falou que teve um dia que ele teve aí um lapso, né, espiritual, e foi parar numa danceteria aí. Só que quando ele chegou lá dentro, o Espírito Santo falou com ele. Você lembra dessa palavra? Quem lembra aí dessa palavra aí, ó, do Micron, né? Micron. E ele falou assim, o Espírito Santo falou comigo: o que você está fazendo aí? E a gente vai orar por isso, irmão. Que coisa maravilhosa é quando a gente tem alguém da nossa família que está lá no vício, está no tráfico de drogas. Um filho, uma filha que está aí na danceteria, que está aí na vida mundana, está na vida tortuosa. Que coisa maravilhosa é quando o Espírito Santo vai lá e fala com aquela pessoa diretamente: o que você está fazendo aí nessa vida que você está levando? Os olhos se abrem e a pessoa chega a essa conclusão: o que eu estou fazendo aqui? O meu lugar não é aqui. É como o filho pródigo. Ele pregou baseado nessa passagem, né? A pregação foi no filho pródigo e ele fala assim: o que eu estou fazendo aqui, desejando a comida dos porcos? O que eu estou fazendo aqui? Voltarei. Direi ao meu pai: pai, pequei perante ti, pequei perante o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. O que eu estou fazendo aqui nesse chiqueiro, no meio dos porcos, e desejando comer a comida dos porcos? O que eu estou fazendo aqui? Que coisa maravilhosa é quando o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós vamos orar para Deus tocar nesse seu familiar que ainda está com os olhos fechados. Mas eu creio que nessa oração dessa noite, Deus vai lá onde a pessoa está e vai fazer como aquele filho pródigo. Ele caiu em si, Por que ele caiu em si? Porque ele estava fora de si. E tem tantos filhos aí fora de si, fazendo loucura que você, como dizem aí o ditado, né? Até Deus duvida. Coisas terríveis que você não pensa naquele filhinho que você criou, naquela filhinha que você criou, fazendo coisas aí que até Deus duvida, coisas que deixam a gente de queixo caído, de cabelo em pé. E eu quero dizer para você, é tempo de orar para Deus abrir os olhos, para Deus fazer igual fez com o filho pródigo. O que eu estou fazendo aqui no meio desse chiqueiro? O que eu estou fazendo aqui no meio desses porcos? O que eu estou fazendo aqui querendo comer a comida dos porcos? Vamos
vamos orar daqui a pouco para Deus ir lá, aonde a pessoa está, aonde o filho pródigo estava, o pai estava longe, o pai estava distante, mas quando tem oração, você está aqui, alguém está longe, o Espírito Santo vai lá, e hoje é a noite de oração, para Deus abrir os olhos dessas pessoas. Jerusalém representa o retorno para o lugar aonde tem o templo. Jerusalém é o lugar do templo. Não tinha outra cidade não. O templo ficava em Jerusalém. Representa o quê? A igreja. Então quem foi para Emaús, quem se enveredou pelo caminho de Emaús, quem está aí preso no caminho de Emaús, nós vamos orar. E se alguém aqui nessa noite preso no caminho de Emaús, Deus vai te trazer de volta para Jerusalém, porque Jerusalém significa o quê? O templo, a igreja. Vai voltar para a igreja, vai passar por aquela porta, vai se arrepender dos pecados, vai dobrar o joelho, vai chorar, vai se quebrantar e vai voltar para Jesus. Se não foi batizado no passado, vai se batizar, vai percorrer um novo caminho, vai seguir na presença de Deus e será uma bênção para a glória de Deus. Nós já queremos declarar que essas pessoas Deus vai trazer de volta. Por que Jesus foi lá? Jesus foi lá para trazer de volta. E Jesus vai, aonde quer que essa pessoa esteja, Jesus vai lá e vai trazer de volta em nome de Jesus. Se você crer, dá um forte aplauso ao Senhor, porque Jesus continua trazendo de volta. Aleluia! Porque Ele tinha deixado uma ordem. Ele disse assim: não se ausentem de Jerusalém, de modo nenhum. Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha o que aqueles 2 discípulos iam perder. Jerusalém é lugar de poder. Jerusalém é lugar de revestimento. Aqueles discípulos estavam lá no caminho de Emaús, não iam receber o Espírito Santo. Estavam indo para uma cidade onde não teve derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo era Jerusalém. Jesus falou: não saiam de Jerusalém até que venha a promessa do Pai. E a promessa do Pai está lá em Joel, que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Não saiam de Jerusalém, porque é aqui nessa cidade que o poder será derramado. Por que Jesus foi atrás daqueles 2 discípulos? Porque eles não iam receber poder. Eles iam ficar naquela cidade lá na tristeza, na amargura, na decepção, de volta ao passado. E aí ia viver toda a tristeza que eles já viviam antes, a vidinha normal, medíocre que eles tinham antes. Então Jesus vai lá e faz assim: volta, vai para Jerusalém, porque Jerusalém é lugar de poder. Se Emaús é lugar de tristeza, de abatimento, Jerusalém é lugar de poder. Jerusalém é lugar de revestimento. Jerusalém é lugar de avivamento. Jerusalém é lugar onde Deus renova as tuas forças. Então nessa noite Deus te traz de volta a Jerusalém. Eu quero dizer para você hoje aqui que está na hora de você sair de Emaús, e você não vai ficar perdido não. Não vai ficar desorientado não. Já tem uma direção certa. Jerusalém, lugar onde tem um templo e lugar onde tem o cenáculo do revestimento de poder. Mas Jerusalém também tem um significado espiritual. Você lembra da parábola do bom samaritano? A Bíblia diz que o bom samaritano que socorreu a vítima dos ladrões, essa vítima descia de Jerusalém. Ele saiu de Jerusalém e ele foi atacado pelos bandidos. Quase morreu se não fosse a ajuda do bom samaritano. Então, qual foi o erro desse homem na parábola do bom samaritano? Qual foi o erro desse homem? Sair de Jerusalém. Porque quando sai de Jerusalém, você fica vulnerável. O inimigo ataca. Saiu de Jerusalém, os bandidos atacam. Deixaram aquele homem meio morto. Ele estava lá todo arrebentado, ensanguentado. Só não morreu porque o bom samaritano veio e socorreu aquele homem. E trouxe ajuda para aquele homem. Mas o erro foi o quê? Desceu de Jerusalém. Segundo os estudiosos, né, e aqueles que já conhecem ali o caminho para Jerusalém, dizem que Jerusalém é no alto. Jerusalém nunca fala assim: desceu para Jerusalém. Não, não desce. Para Jerusalém sobe.
subiu para Jerusalém, porque Jerusalém é lugar de subida, Jerusalém é lugar de subida. Então, ninguém desce para Jerusalém, quem vai para Jerusalém sobe, e eu fecho aqui a minha palavra. Que quem desce de Jerusalém, como aquele da parábola do bom samaritano, quem desce está decaindo, está decrescendo, e está se tornando vulnerável para o inimigo. Para Jerusalém, caminho de Jerusalém é subida. Então nessa noite, Deus não te chama para descer, Deus te chama para subir. Deus te chama para você tomar o caminho, não de descida, mas de subida. Porque quem vai para Jerusalém, automaticamente, geograficamente, você está subindo. Então hoje Deus quer fazer algo contigo aqui, para te fazer tomar um caminho diferente. Está na hora de tomar um rumo diferente na sua vida. Olha, o Espírito Santo fala de forma enfática. Ele diz para você assim, ó, hoje é dia de tomar um novo rumo. Hoje é dia de você tomar um novo rumo na sua vida. Se você estava indo para Emaús, com tudo aquilo que eu já preguei sobre Emaús, está na hora de você, ó, dar meia volta. E você sabe o que é meia volta? Meia volta tem uma palavra que define. Dar meia volta é conversão. O que é conversão na linguagem de trânsito? Você que estudou para fazer a prova do Detran, o sinal que é chamado conversão é um sinal que tem uma seta assim, ó. Ó. Quando tem uma seta assim, é conversão. Quando tem uma lista no meio dessa seta assim, aí tem uma lista, é proibido conversão. Então nessa noite eu quero dizer que aqui tem um sinal dizendo que não é proibido não, mas hoje é dia de conversão. Ó, meia volta. Meia volta. Eu não sei se você estava no caminho para Emaús, mas está na hora de dar meia volta e voltar para Jerusalém, de onde você nunca deveria ter saído. Porque quem vai para Jerusalém sobe, quem sai de Jerusalém desce. E hoje Deus te chama para subir. Deus quer que você suba na vida. Deus quer que você esteja em pontos mais altos. Era estratégico. Por que Jerusalém ficava no alto, entre os montes? A gente ouviu, né? Como Sião, a palavra que define Jerusalém é Sião também, né? Chamada Sião. Que assim como o Senhor está em volta do seu povo, assim estão os montes em volta de Jerusalém. Jerusalém é cercada de montes. Por quê? Porque é um lugar de proteção. É um lugar de segurança. Então quem está em Jerusalém está subindo. E quem está em Jerusalém está seguro. Porque está num lugar alto. O lugar baixo define insegurança. O lugar baixo define tristeza. O lugar baixo é lugar de fracasso. Mas o lugar alto é lugar de proteção. É lugar de segurança. É um alto refúgio. E hoje tem gente aqui que Deus quer trazer de volta para Jerusalém. Deus quer te trazer para o lugar alto. Eu quero te convidar agora para ficar de pé.